Muito bom dia, queridos. Este é o canal Reino em Pauta, com vocês todos os dias, trazendo uma palavra viva, gloriosa, poderosa ao seu coração. Muito bom dia, amigos, muito bom dia, irmãos. Gratidão a vocês que já se inscreveram no canal. Se porventura você acessou o canal Reino em Pauta e está nos vendo aí, por favor, nos ajude, se inscreve. Você não vai pagar nada por isso, você só vai clicar 2 vezes aí, tá? E você vai então fazer parte do canal. As mensagens aqui serão reportadas a você e a todos aqueles que se inscreverem no canal. Gente, é uma alegria muito grande poder liberar a vida de Deus, a vida de Cristo. É uma alegria imensa poder fazer parte desse propósito, desse plano. E a nossa série, que essa já é a mensagem número 5, ela fala sobre a perspectiva do avivamento. Eu vou repetir um pouquinho aqui, porque eu gosto de esclarecer muito bem, porque os temas, os meus temas às vezes são meio profundos e eu gosto de esclarecer. A perspectiva, ela não vive o amanhã. A perspectiva, ela crê no amanhã, mas vive o amanhã no dia de hoje. Enquanto que a expectativa, ela espera pelo dia de amanhã. E na expectativa, Deus fica sempre lá na frente, enquanto que na perspectiva, Deus está presente agora. Como eu gosto muito de falar sobre o tempo de Deus é o Kairos, né? E o tempo de Deus é, assim, super diferente do tempo humano. Porque o tempo de Deus é, por exemplo, Deus é hoje, Deus é ontem e Deus é amanhã. Então Deus não foi, Deus não será, Deus é em todas as dimensões. Isso é extremamente profundo, né? Enquanto que o nosso tempo, ele é cronológico, o nosso tempo depende do relógio, do dia, da noite, do ano, do mês, né? Nós vivemos, então, essa cronologia diária. Mas, para falar de avivamento, queridos, de comunhão orgânica, divina, nós podemos mergulhar neste profundo e ver que a profundidade de Deus é tão tremenda que ele nos alcançou e nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. E nos deu o privilégio de fazer parte da sua visão, da sua administração na terra. Então, o homem, ele é o instrumento da administração de Deus na terra. Agora, o homem não pode apenas entender isso como letra e viver isso, amados irmãos, eu já faço parte, então está tudo certo. Não, o homem precisa entender isso de forma orgânica, porque, para mim, o orgânico, ele é vivo, por isso vem do organismo. A igreja não é uma placa denominacional, a igreja não é um grupo de irmãos que reúne e fala, somos a igreja. Não, a igreja, pode ser também isso, mas a igreja, ela está dentro de cada um de nós em realidade. Qual que é a realidade da igreja? É o reino. E o reino, amados, que é a realidade da igreja, ele é inclusivo. Então a igreja, ela está dentro de nós. E o trabalho do avivamento de Deus está dentro da igreja. Então, todo avivamento é dentro. Fora, apenas nós chamamos de expressão. Então, uma pessoa, irmãos, ela é aquilo que ela come. Então, por exemplo, meu exterior mostra a forma que eu como, certo? É muito interessante você entender isso no reino espiritual. Se eu como bastante de Deus, o meu exterior revela Deus. Se eu como pouco de Deus, o meu exterior revela pouco de Deus. E o que está acontecendo em nosso tempo? O povo está comendo mais teologia do que Deus. O povo está comendo mais costumes, palavras humanas, autoridades humanas do que Deus. Então é por isso que a geração dos cristãos em nossos dias, ela está totalmente dividida.
É uma geração que foi enfraquecida pela divisão e empobrecida pela divisão. Aí você pode falar, mas pastor, eu vejo aí tantas igrejas ricas, queridos. Eu estou falando de um empobrecimento espiritual, certo? Porque a questão do dinheiro nem quero tocar. Que adianta ter dinheiro e não fazer parte da realidade da igreja? Que adianta ter apenas o nome? Que adianta viver a temperatura morna, como revela a igreja de Laodiceia? Então, por isso é que eu estou falando sobre avivamento, sobre a perspectiva do avivamento, que é algo que eu não posso esperar para me viver logo daqui 10 anos. Ou quando faltar um ano para Jesus voltar a arrebatar os santos vencedores, então eu vou entrar em avivamento. Não, eu preciso viver o avivamento agora. Eu preciso rever o meu interior, como eu estou, o que eu estou fazendo. Será que eu estou ouvindo a voz de Deus? Eu tenho convicção da voz de Deus no meu espírito, na minha vida? Como eu vivo esta realidade? Como eu estou vivendo essa realidade gloriosa, amados irmãos, da vida de Deus nesses dias? Eu preciso entender isso de forma muito clara, para que eu não venha, amados, me decepcionar no dia que o Senhor voltar. Então, o que eu estou passando para vocês acerca da perspectiva do avivamento é muito sério. Vamos voltar ao texto em apreço. Capítulo 2 de Atos, amados irmãos, o verso 17 ao 26, fala da pregação de Pedro, aí dos discípulos, logo após o Pentecostes, né? E logo após o derramar do Senhor na vida dos irmãos. Mas antes, Pedro estava cheio do Espírito, Pedro e João, e você se lembra quando ele foi ao templo, à oração? E ali na porta chamada Formosa, estava aquele mendigo, aquele aleijado, né? E ele esperava receber uma esmola de Pedro e João. E quando Pedro levantou a voz e disse, nós não temos ouro nem prata, mas o que nós temos te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o aleijado levantou e saiu andando, né? E mais tarde ele estava dentro do templo, adorando a Deus. Mas não parou aí. Lá na frente, Pedro foi levado diante da justiça. Pedro foi julgado por causa desse milagre. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando a igreja está em avivamento, existe perseguição. Amados irmãos, a igreja brasileira, por exemplo, ela não está tendo nenhuma perseguição. A igreja brasileira, ela está tranquila. Até os endemoniados não vão mais à igreja brasileira. Hoje em dia, você conta no dedo onde que tem um endemoniado para você expulsar o demônio. Antigamente, isso era todo dia, todo culto. Você já ia no culto sabendo que você ia expulsar 2, 3, 4 demônios ou pessoas possessas ali iam se manifestar. Por que está acontecendo isso? Porque a igreja perdeu o foco. Entende? A igreja ela está se desvinculando devagarzinho do foco e entrando num outro caminho, que é o caminho de Laodiceia. Demônio nenhum vai atormentar Laodiceia, porque já está seguindo o que ele quer. Agora, se você se firmar em Filadélfia, o demônio vai se levantar. Então Pedro e João aqui vão perante o Sinédrio, entendeu? Exatamente porque Deus usou a vida deles para operar um milagre. Então, em avivamento, milagres começam a acontecer. Deus começa a falar, Deus começa a cumprir, as pessoas começam a mudar de vida, começam a chorar diante de Deus, começam a se render, e diante da rendição começa a haver edificação. Pessoas começam a amadurecer na presença de Deus, e é isso que Deus está querendo fazer agora, e é isso que eu preciso tomar posse agora com você, da perspectiva do avivamento. Eu não posso viver isso como expectativa. Eu não posso falar, 2026, quem sabe até dezembro de 2026, nós já vamos estar assim, muito avivados. Irmãos, eu preciso viver isso agora. Na minha oração, no meu deitar, no meu levantar, na minha comunhão diária, eu preciso viver isso agora. Senão eu vou ser muito pobre no meu entendimento. Eu fico pensando naquele paralítico da porta
lá chamada Formosa. Eu fico pensando, aquele homem não tinha nenhuma perspectiva. Ele estava ali zerado de perspectiva. Mas de repente a presença do homem de Deus trouxe na vida dele perspectiva, trouxe realidade na vida dele. É exatamente isso que a igreja de Deus, avivada no Espírito, ela faz. Quando ela está avivada no Espírito, cheia do Espírito, irmãos, ela traz vida às pessoas. Ela passa a ser um marco, ela passa a ser um referencial, entendeu? E as pessoas, então, elas temem, elas se dobram diante da realidade da presença de Deus na vida da igreja. Deus está preparando e chamando você para esse entendimento. Você que está vendo esse vídeo, Deus manda dizer para você, Ele está te chamando para esse entendimento, e o que Deus quer com você é te levantar, é fazer você entender o grande propósito de Deus com você e o quanto você é importante. Você é uma bênção, minha filha. Você é uma bênção, meu querido. Você é uma bênção, minha querida. Por isso, abra o teu coração para esse entendimento e ore comigo neste momento. E fica firme aí, porque nós vamos prosseguir. Pai, muito obrigado por mais um dia, por mais uma palavra, e que o teu Espírito Santo abençoe abundantemente a vida dos teus filhos. Pai, é a nossa oração agora. Sustenta os meus irmãos, sustenta a igreja, sustenta os teus filhos, Pai, no poder da tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Um abraço forte e até amanhã.